Tusoteutis longa, a lula pré-histórica gigante que pode ser a origem da lenda do Kraken. Tusoteutis longa, essa lula gigante extinta seria aquele cefalópode das histórias dos navegadores, que abraçava embarcações, o famoso Kraken. A Tusoteutis longa é, de fato, a candidata mais realista para ter inspirado as lendas antigas de monstros marinhos, especialmente o famoso Kraken, das histórias dos navegadores. Mas há um detalhe importante, ela viveu no Cretáceo Superior, cerca de 90 a 70 milhões de anos atrás, ou seja, muito antes de existirem embarcações humanas. Mesmo assim, faz bastante sentido. A Tusoteutis longa e o mito do Kraken. Uma lula gigante pré-histórica, possivelmente de 10 a 13 metros de comprimento total, com tentáculos longos e musculosos. Viveu nos mares interiores da América do Norte, por exemplo, o Mar de Niobrara. Era um predador ativo, com bico poderoso e tentáculos capazes de agarrar grandes peixes, tartarugas e até répteis marinhos. As descrições lendárias do Kraken, desde o século XIII, falam de um monstro marinho colossal que emergia do fundo do mar para atacar navios, envolvendo-os com tentáculos. Quando fósseis enormes de gládios, as penas internas das lulas, foram encontrados no século XIX, alguns naturalistas e marinheiros acharam que eram restos de monstros antigos. Esses fósseis, antes mesmo de se saber o que eram, reforçaram a crença no Kraken, e Tusoteutis era exatamente o tipo de criatura que cabia nessa imagem. A Tusoteutis longa é o tipo de criatura que realmente poderia ter inspirado o mito do Kraken, se o homem tivesse convivido com ela, é claro. Embora extinta dezenas de milhões de anos antes dos humanos, seus fósseis e o conhecimento posterior sobre lulas gigantes modernas, Architeutis dux, alimentaram o imaginário náutico. Em termos evolutivos, Tusoteutis foi a versão pré-histórica da lula gigante moderna, e juntas elas sustentam a origem real das lendas dos monstros marinhos. Ela possuía gancho em um dos tentáculos. É possível, mas não comprovado diretamente. Fósseis de Tusoteutis longas são incompletos, geralmente restando apenas o gladius, estrutura interna semelhante à pena das lulas. Parentes próximos, como Onichoteutis e outros teutóides do Mesozoico, tinham ganchos quitinosos, semelhantes a garras curvas, nos tentáculos, usados para agarrar presas escorregadias. Por isso, os cientistas inferem que Tusoteutis também possuía ganchos, provavelmente em pares de tentáculos especializados, mas não há prova direta de um gancho único isolado. Ela parecia uma lula gigante moderna, Architeutis. Sim, em formato geral, sim, mas havia diferenças notáveis. A Tusoteutis longa tinha corpo robusto e menos alongado, com nadadeiras maiores, sugerindo melhor manobrabilidade. Seu gladius era mais espesso e rígido, indicando uma estrutura corporal mais firme. Provavelmente atingia de 6 a 13 metros de comprimento total, o que a colocaria no mesmo porte ou até maior que a lula gigante moderna, Architeutis dux. Em aparência, devia lembrar uma mistura entre uma lula gigante e uma lula vampira, Vampiroteutis, com aspecto primitivo. Ela conseguia mudar de cor ou se camuflar. Provavelmente não da forma como as lulas modernas fazem. A coloração variável depende de cromatóforos, células pigmentares controladas por nervos. Não há evidência fóssil direta de cromatóforos em Tusoteutis longa. Como era um cefalópode primitivo, é improvável que possuísse o mesmo nível de camuflagem neural ativa das lulas e polvos atuais. Contudo, pode ter possuído pigmentação estática, permitindo cores escuras ou iridescentes para camuflagem passiva nas águas profundas do Cretáceo. A Tusote ou This longa. Pertence ao reino Animalia. Ao filo Molusca. À classe Cefalópoda. À subclasse Coleoidea. À ordem Vampiromorfida, possivelmente, ainda discutido. Sua família é incerta, provavelmente próxima de Prototeutidae. Pertence ao gênero Tusoteutis. A espécie Tusoteutis longa Logan, 1898. Essa lula gigante viveu durante o Cretáceo Superior, há cerca de 85 a 70 milhões de anos atrás. Seus fósseis foram encontrados principalmente na Formação Niobrara, nos Estados Unidos, estado do Kansas, que era parte do Mar Interior Ocidental, um mar raso que dividia a América do Norte em duas partes. Habitava o Oceânico, em águas mornas e profundas do antigo Mar Interior. Era um predador ágil, que nadava com força e provavelmente caçava peixes e outros cefalópodes. O tamanho máximo estimado do corpo, manto, variava entre 6 a 11 metros, dependendo da reconstrução, mas poderia haver indivíduos ainda maiores com cerca de 13 metros.
O comprimento total, incluindo os tentáculos, pode ter atingido 10 a 12 metros, tornando-a uma das maiores lulas conhecidas da era dos dinossauros. Isso coloca a Tusoteutis longa em um porte semelhante ou ligeiramente menor que a lula colossal moderna, Mesonichoteutis hamiltoni. Era uma lula gigante de corpo mole, sem concha externa, mas com uma pena interna calcificada, chamada gladius, semelhante à das lulas modernas. Esse gladius é o que mais se preserva nos fósseis. A forma do gladius indica um corpo robusto e musculoso. Como lulas possuem tecidos moles, os fósseis são raros e incompletos. O que se conhece bem de gladius e fragmentos encontrados em calcário. Em alguns fósseis de peixes chifactinos, um peixe predador de 4 ou 5 metros, foram encontrados restos de Tusoteutis no estômago, o que mostra que ela também podia ser caçada. Acredita-se que tivesse tentáculos com ganchos e ventosas, como muitas lulas cretáceas e vampiromorfos. Esses ganchos teriam função de segurar presas escorregadias. Era provavelmente capaz de soltar tinta para escapar de predadores. Como os cefalópodes modernos, devia ser inteligente e furtiva, com olhos grandes e visão aguçada. Podia mudar de cor ou camuflar-se parcialmente, já que cromatóforos, células de cor, são típicos dos coleoides, grupo ao qual ela pertence. Não há pigmentos preservados, mas por analogia com lulas modernas, acredita-se que fosse avermelhada a castanha escura, com tonalidades mais claras na parte ventral. Isso ajudaria na camuflagem vertical, mais escura vista de cima, mais clara vista de baixo. Grandes peixes como chifactinos, répteis marinhos como mosassauros, e talvez tubarões cretáceos poderiam ser seus predadores. A Tusoteutis longa é uma das melhores evidências de cefalópodes gigantes pré-históricos. Mostra que lulas gigantes já existiam muito antes das formas modernas, Arquiteutis e Mesonichoteutis. Sua morfologia indica que as lulas gigantes evoluíram várias vezes ao longo da história dos oceanos. O nome Tusoteutis significa lula esmagadora, do latim e grego, tuso, igual a esmagar, ou empurrar, e teutis, é lula. Ela é uma estrela de reconstituições pré-históricas, muitas vezes retratada como o kraken dos mares cretáceos. Seu parente vivo mais próximo pode ser a lula vampiro do mar, Vampiroteutis infernalis, um cefalópode abissal atual que mistura características de lula e polvo.